Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Amém, igreja. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Com uma lágrima, sem palavras, o Senhor ouve a nossa oração, o nosso clamor, a nossa tristeza, a nossa angústia e nosso medo. E nesta noite, eu quero agradecer o Senhor e glorificar o nome do Senhor e agradecer ao meu pastor, ao meu esposo, o pastor Elésio, por trazer uma palavra ao seu coração. Pode se assentar, amados. Trazer uma palavra ao seu coração nesta noite, onde nós estamos, nesse tema sobre a frustração. Aleluia. E eu quero agradecer a Deus por este momento, que o Senhor nesta noite, Ele possa me usar como um vaso em suas mãos, e que nesta noite a palavra dele possa chegar assim, eu creio, como louvor nesta noite tocou no seu coração. Aleluia. E creio que o Espírito Santo está aqui neste lugar, porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, e em seu nome, ali no meio ele está. E o Senhor está aqui. Aleluia. O Senhor está aqui nesta noite para cuidar de cada um de nós. Aleluia. E eu quero que você abra a palavra de Deus lá em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 1. Aleluia. Porque nessa noite nós vamos falar sobre uma mulher que vivia a sua vida frustrada. Uma mulher que nós vamos ler que era casada, mas era uma pessoa angustiada. Uma mulher que vivia triste. Uma mulher que vivia frustrada. Uma mulher que vivia, com depressão, porque ela já não comia, ela já não bebia, ela já não tinha mais alegria no seu viver. Apesar dela ser casada, apesar dela ter um bom marido, nós vamos estar lendo, ela era triste. Porque algo no seu coração a deixava frustrada. Porque esta mulher, ela queria ter um filho. Esta mulher, o desejo dela era ter uma criança. E essa mulher tinha uma inimiga, uma rival. Assim como cada um de nós também temos em nossa vida. Uma pessoa que tudo de bom acontece na vida dela. E na sua não acontece. E essa mulher vive o tempo todo, ou este inimigo vive o tempo todo te frustrando. Dizendo que Deus olha por ela, mas não olha por você. Porque essa mulher, ela era casada. E ela tinha muitos filhos. Por isso que essa mulher, chamada Penina, irritava a Ana. Aleluia. Nós vamos ver que Eucana, naquela época, ele tinha 2 mulheres. Naquela época podia ter. Então ele tinha Penina e Ana. Penina era uma mulher que deu muitos filhos a Eucana. Mas Ana era estéril. Mas nem por isso o marido dela deixou de amá-la. E nem por isso o marido dela não fazia de tudo por ela. Mas não adiantava. O coração dela era triste, frustrado. Então nós vamos estar lendo essa passagem, que eu creio que está aqui na Bíblia, para nos ensinar. O Senhor deixou para isso. Para nos ensinar a como vencer o nosso inimigo. Amém? Glória a Deus. Vamos começar a ler. 1 Samuel, no capítulo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eleu, filho de Otu, filho de Zufé e Efratel. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e da outra Penina.
E Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, a Finéias e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival, Penina, excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Nós vamos parar um pouquinho aqui, depois nós vamos estar continuando, né? No versículo 8 e nós vamos estar parando. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta, tá? Glória a Deus. Então, nessa passagem aqui, que nós lemos, nesse versículo, nós vimos que havia uma mulher que irritava Ana. E o seu nome era Penina. E esta mulher, vê que ela irritava a Ana quando eles subiam, né? Quando eles iam levar a oferta ao Senhor. Então Penina aproveitava para irritar a Ana. Mas Ana, se a gente vê aqui, Ana jamais reclamou para o seu marido do que Penina fazia com ela. E ela guardava para si, né? E por isso a tristeza, a frustração vinha ao coração dela. Eucana, ele não suportava, porque Eucana, ele já tinha filhos. Então ele disse: Ana, eu te amo tanto, não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele fazia tudo por Ana. Mas Penina, sua rival, ela né, adorava provocar Ana. E muitas vezes isso acontece em nossa vida. Muitas vezes o inimigo usa as pessoas de dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Nós que somos mulheres e homens de Deus, filhos de Deus, para nos irritar e dizer: ah, o que você está fazendo na igreja? Olha, eu não faço isso, mas Deus me abençoa. Não é verdade? Ah, a minha vida é melhor do que a sua. Ah, olha a casa que eu tenho. Olha o meu carro. Olha isso, olha aquilo. Fica te irritando, te provocando. Porque muitas vezes, homens e mulheres de Deus não têm aquilo que o homem lá fora tem. Então ela adorava irritar, porque ela sabia que aquilo ali a deixava a Ana triste. E Ana era aquela mulher frustrada. E Ana, ela não podia fazer nada. Então Ana só chorava. Ana não comia mais. Ana não bebia, Ana não dormia. Ana só chorava. E muitas vezes eu sei que muitas vezes acontece isso com as nossas vidas. A nossa vontade, muitas vezes, quando as pessoas nos irritam, o inimigo, né, começa a falar aos nossos ouvidos, a nossa vontade é só chorar. E muitas pessoas entram em depressão, assim como Ana também estava. Porque o maior inimigo dela era isso: a tristeza, a depressão, a angústia. Aleluia. Então, nesse versículo que nós vamos ler agora, diz que Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então nós vamos ler aqui e nós vamos estar falando depois um pouquinho. No versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, né, a família de Eucana. E Eli
o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor. Senhor dos exércitos. Aqui é Ana falando com Deus neste momento. Ana, ela sempre subia ao templo com o seu esposo, mas talvez ela nunca se entregou a Deus. Talvez Ana só reclamava, né? Muitas vezes ela só reclamava, porque ela vivia angustiada, porque Deus não podia dar um filho. Por que, Senhor? Muitas vezes ela podia ter falado isso, né? Por que, Senhor? Por que o Senhor não me dá um filho? Por que eu não tenho um filho? Olha, a Penina tem tantos filhos. Olha para a Penina, o que eu fiz? Muitas vezes nós questionamos isso. Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Amém? Então, naquele momento, Ana começou a orar a Deus. Então ele diz assim, e Ana fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenteres à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, observando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia a voz de Ana. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli a Ana, até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho tenho bebido forte, nem tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E olha a importância. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram em sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou de Ana. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós vimos aqui? Que Ana tomou uma atitude. Ana parou de reclamar. Ana disse, não vou mais reclamar. Eu vou perante ao Senhor e vou falar com Ele. E Ana estava tão angustiada, tão frustrada, que a palavra de Deus diz que só os lábios dela se mexiam. Ela não tinha mais força para falar, mas ela tomou sua única força ali, naquele momento, e se derramou perante o Senhor e fez um voto em lhe dar o filho para o Senhor. Já pensou, irmão? Você vive a sua vida toda frustrada, angustiada, porque você quer algo, mas daí você faz um voto com Deus e você dá para dar esse algo para o Senhor, como Ana fez. Mas nós vamos ver aqui que mesmo Ana dando a criança ao Senhor, ela não voltou mais a ser frustrada. O semblante de Ana, a partir daquele momento em que o profeta Eli falou para ela, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição de que lhe fizeste. Naquele momento, ela viu que Deus tinha feito algo diferente na vida dela, através da palavra daquele profeta.
Aleluia. Então no versículo 20 diz assim, ó: sucedeu que passado alguns tempos, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fique até que o desmames. Então somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou-o consigo, com 3 bezerros, um éfaro, farinha, um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, olha quando ela chegou lá, o que ela disse para o Senhor: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que você veio pedir esta noite para o Senhor. Que eu lhe tinha feito, por isso também ao Senhor eu o entregarei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ana queria ter um filho, e quando aquela criança desmamou, e quando aquela criança onde a gente leu algumas vezes na palavra, que eles desmamavam as crianças aos 5 anos, 6 anos de idade, mais ou menos. Então, quando chegou aos 6 anos, Ana fez o que ela prometeu ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós viemos na presença do Senhor, triste, angustiado, frustrados, e fizemos voto ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, aceitamos a Jesus no nosso coração, descemos as águas do arrependimento e esquecemos. Muitas pessoas esquecem o voto que fez ao Senhor, de seguir a Jesus Cristo, de se arrepender dos seus pecados, de deixar os seus pecados para trás. Mas Ana não. Apesar daquele ser o desejo de Ana, que era ter um filho, ter uma criança, ela cumpriu com o voto que ela fez ao Senhor. E Ana foi lá, levou aquela criança e entregou na presença de Deus. E daí você vai dizer: mas era só aquele filho que ela tinha. Como é que ela pode continuar sendo uma pessoa feliz? Pois se ela entregou aquela criança ao Senhor. Aleluia. Então no capítulo 2 diz assim, ó: o cântico de Ana. Olha a adoração que Ana fez ao Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exalta o Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e a rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de forças. Aleluia.
Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e o que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir a ela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre ele o mundo. Os pés dos meus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Aleluia. E os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Todos os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao rei. E exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá e sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta hora, eu creio que Penina olhou para ela e disse: essa mulher não bate bem. Meu Deus, ela orou tanto. Eu incomodei tanto ela. Aí, ela vai e tem um filho. E daí ela dá esse filho lá para o Senhor. Ela não está batendo muito bem. Porque é o que mais Ana queria. Aleluia. Mas a tristeza, a angústia de Ana saiu. Porque Deus começou a fazer parte da sua casa, da sua família. Aleluia. Glória a Deus. E Penina não tinha mais como irritar a Ana. Porque Deus era a força de Ana naquele momento. Porque Ana ouviu o que o profeta lhe falou. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui no versículo, ainda no capítulo 2, e no versículo 18, que diz assim, ó, capítulo 2, o versículo 18. O ministério de Samuel, para nós chegar num pedacinho aqui, para nós adorarmos ainda e glorificar o nome do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. De ano em ano ela trazia uma roupa para o seu filho. Quando com seu marido subia para oferecer sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, mais uma vez o profeta, profetizando na vida daquela família, ele dizia assim, ó: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E visitou, olha aí, pois o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos homens e 2 filhas mulher. E o jovem Samuel crescia perante o Senhor. Oh, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, irmão. O Deus que nos tira toda a tristeza. Um Deus que quando realmente nós cumprimos com o voto que nós fizemos ao Senhor. Esse é o Deus que abençoa a minha casa, que abençoa a tua casa, a tua família. Aleluia. E Ana não ficou só com Samuel, mas Ana, para a alegria de Ana, ela ainda teve mais 5 filhos. Aleluia. E Penina, que era sua inimiga, ela ficou lá embaixo. Aleluia. Ela viu que Deus era com ela. Penina viu que Deus era com Ana. Porque a Bíblia diz que Ana
quando ela deixou a criança lá, como nós vimos, ela sempre voltava de ano em ano e o Senhor via a alegria no rosto dela. Porque a Bíblia diz que diz aqui no versículo que eu até marquei aqui, porque senão eu esqueço, né? Que a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então o rosto de Ana não era mais triste. O rosto de Ana era um rosto alegre. E é isso que o Senhor nessa noite, Ele quer, e Ele está falando com você. Que você saia daqui nesta noite com um rosto alegre. Que você saia nesta noite, eu e você, saímos daqui com absolutamente certeza, né? De que Deus, Ele está ouvindo. E Ele ouviu a sua petição. Se nós nos colocarmos na presença do Senhor. Aleluia. Porque esse Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que transforma, irmãos. Deus transforma o nosso choro em alegria. Aleluia. Deus transforma a nossa vida. Deus transforma a nossa casa. Deus transforma a nossa vida. Aleluia. Quando eu me converti ao Senhor, e muitas vezes as pessoas, o inimigo, né? A minha rival, a Penina, ela sempre dizia: deixa o teu marido, abandone a tua casa, não tem jeito, você não vai conseguir. E muitas vezes, olha, eu não sirvo ao Senhor, e olha a minha vida, olha, eu tenho o melhor marido, eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor carro, eu não preciso desse Deus. Aleluia. E meu coração se entristecia, mas eu dizia: não, eu vou conseguir, eu vou vencer, em nome do Senhor Jesus. E ali eu persisti, ali eu chorava, ali eu orava. Quando meu esposo saía, eu não ia para casa de ninguém reclamar, não. Eu ia dobrar o meu joelho e orar e derramar perante o Senhor. E ali eu colocava todas as minhas frustrações, toda a minha angústia, toda a minha enfermidade. Porque, sabe, irmãos, a depressão, a angústia, ela dá enfermidade no nosso corpo. Então ali eu colocava na presença do Senhor, eu orava. Muitas vezes ele chegava, ele olhava, eu estava ali com meu joelho dobrado, adorando ao Senhor, louvando. 3 horas da manhã, eu estava ali novamente, e não perdi as minhas forças, porque o Senhor era a minha força. Eu sei que por mim, eu já tinha desfalecido. Mas Deus era maior, Deus era comigo. Deus estava ali comigo. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim como a família de Ana foi abençoado pelo profeta através de Deus. Deus usou aquele profeta Eli para falar com Ana. E a partir daquele momento que o profeta Eli falou para ela: vai que Deus, né, conceba a tua petição. Então nessa noite eu digo para você: vai e que Deus conceda a tua petição que você veio buscar, nesta noite aqui. E que você possa sair dessa noite com o seu rosto brilhando. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: não é mais aquela pessoa. Quem é essa? Que rosto? Estou vendo um brilho no seu rosto. Ela não está mais triste, angustiada. E aí as pessoas vão querer saber. Daí você vai dizer: é o Deus que eu sirvo. Aleluia. O Deus que eu sirvo está comigo. Aleluia. O Deus é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, que nessa noite com essa palavra, se você quiser continuar lendo, né, a história aqui de Ana, de Samuel, você pode ler em casa. Você vê as maravilhas que o Senhor fez nessa família. E assim como o Senhor vai fazer na nossa casa. E na tua casa. Aleluia. Então eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Glória a Deus. E que nesta noite, aí onde você está, e que nessa noite você possa dobrar o seu joelho aí nessa cadeira,
no seu lugar. E que nessa noite você possa falar com Deus neste momento. Porque o Senhor, Ele vai conceber a sua petição. Aleluia. É o momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E neste momento, você vai falar com Deus. Seja por lágrimas, seja só no mover da boca. Porque a Bíblia diz que ele observava a Ana só o mover da sua boca. Aleluia. E Deus ouviu. E Deus ouviu a oração de Ana. E Deus vai ouvir a sua oração nesta noite. Ore canda labashuri andaramaná.